Vamos fazer um trabalho, um exercício aqui de raciocínio lógico rápido sobre a diferença do RPA e da inteligência artificial. O RPA, que são os robôs que a gente tem no mercado a rodo, inclusive o nosso hoster aqui, a Oyster, tem mais de 400 robôs disponíveis para hoje colocar no mercado. Eles são, em fato, pegar o dado, usar este dado para alguma coisa e entregar uma resposta. Não existe nenhum poder decisório aí. Não existe nenhum aprendizado de máquina. Não existe nada acontecendo que lembre o conceito da inteligência artificial. O que nós temos hoje nos robôs de mercado, que existem vários, e no judiciário não é diferente, como foi mencionado aqui, é que eles vão nos ajudar nas tarefas rotineiras. E aí vem uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar da tecnologia. Tudo que for repetitivo, a tecnologia faz e faz melhor do que o ser humano. Tudo. Então, se a tua tarefa é repetitiva, ela vai ser substituída por uma máquina, mas não necessariamente por inteligência artificial. A inteligência artificial, o pessoal confunde porque é um nome bonito, como eu costumo dizer. Parece bonito dizer que eu tenho um sistema de inteligência artificial ou que eu tenho uma situação onde ela está pensando. Só que ela não faz isso. O grande diferencial, e aí preocupa, principalmente numa questão pública como é o judiciário, são as decisões automatizadas, sejam elas interlocutórias ou não. Por quê? E aí eu entro na privacidade. Porque a questão toda é que para tomar decisões, tu vai ter que ter dado. E para coletar esse dado, apesar do processo ser público e apesar do processo ser uma das hipóteses do artigo 7º e 11º de tratamento de dados, como bem preceitua a Lei Geral de Proteção de Dados, ainda assim nós temos a situação de como esta informação será armazenada, disponibilizada e utilizada quando for tratada. Então, pegando, só para o pessoal entender a diferença e entender o principal conceito que nos leva à inteligência artificial, existem 3 tipos de aprendizado principais de machine learning da máquina, né, em razão da inteligência. O primeiro deles é o chamado aprendizado supervisionado, que ele é baseado, tu bota lá dentro os dados, né, e ele vai aprendendo supervisionado pela questão humana. É bem interessante, vou falar um pouquinho sobre ele. Existe o aprendizado não supervisionado, que esse, na verdade, é muito pouco utilizado, tá? Muito pouco menos. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas não têm muito medo, na verdade, de não monitorar o que a inteligência está fazendo. Eu vou contar um case depois. E o aprendizado reforçado, que é semelhante a como nós aprendemos. Ou seja, tu ensina, depois tu vai lá, verifica, ensina e verifica na experiência o que aconteceu. Ele vai evoluindo na experiência de aprendizado. Um exemplo que aconteceu recente agora, na Europa, foi uma situação deles terem montado Eles montaram, na verdade, um cachorrinho eletrônico, né? Um robô, que tinha que ir de um lado ao outro. Só que esse robô tinha inteligência artificial no seu cérebro. E qual foi a surpresa dos pesquisadores? O trabalho do robô único e exclusivo era sair do ponto A e ir para o ponto B. E o que esse cachorrinho fez? Ele começou a armazenar dados sozinho, porque ele tinha uma IA dentro dele. Ele começou a armazenar dados do que ele enxergava pelos olhos que botaram nele. Então a câmera começou a armazenar aqueles dados sem ninguém dizer para ela fazer isso. Mas ela entendeu, inteligência entendeu, que este dado poderia ser útil para que ela pudesse fazer o trajeto do ponto A ao ponto B sem obstáculos. Se tivesse alguma intervenção, ela desviaria. Ou seja, a inteligência começou a criar. Qual é o problema disso quando a gente pensa dentro do judiciário? É um problema no seguinte sentido. Pensem comigo os exemplos que já foram dados aqui no nosso evento. Eu distribuo a ação e já existe hoje uma pré-classificação, ela já ganha um status, ela já pode ter uma contestação automática se é um órgão público. E neste cotejo de automação que dá celeridade, pode dar até uma sentença muito rápido, se for o caso, não existe análise detalhada do caso concreto daquela pessoa. Nós não podemos esquecer que quando a pessoa entra no judiciário, para ela, uma sentença e uma decisão judicial é lei. Para ela, se houver uma injustiça ou se houver uma situação qualquer, vai modificar a vida dela. Então, automatizar algo que vai ter que ter um conjunto de análise é extremamente temerário. Deixar a inteligência artificial fazer o cotejo disso também. Por quê? Porque, por exemplo, o que nós temos de tecnologia hoje já disponível?
Hoje é perfeitamente possível, por exemplo, que o judiciário contrate ou desenvolva uma leitura automática de todos os PDFs que são colocados lá para dentro, pré-classifique eles, ou seja, dê um norte do que eles significam. Eu tenho RPAs, por exemplo, que foram colocados em clientes que leem todos os pedidos da inicial e classificam dentro do software para a empresa poder fazer a defesa. A taxa de acerto é superior a 70%. Ou seja, já temos hoje inteligência artificial funcionando num nível muito elevado de entender o que foi pedido e o formato que vai ser de saída. Então imagine a seguinte cena daqui a algum tempo. Tu entrou com uma ação judicial com 5 pedidos. A inteligência leu, que até aí não é inteligência, é RPA, ela leu, pré-classificou, botou no sistema e ela já separa lá para a sentença, baseado nos pedidos da inicial, as teses que aquele juízo tem sobre aquele pedido. Maravilhoso, né? Mas aí nós entramos aonde? Na seara do que o Miguel falou, lá no início da palestra. Se nós começarmos a entregar as coisas muito mastigadas, qual é o risco que a gente corre? O juiz vai ver que a inteligência acertou uma vez, acertou 2 vezes, acertou 3 vezes. Por que eu vou me preocupar com ela? Ela está fazendo o trabalho dela. Ela está me dando, eu vou validar o trabalho dela. E qual é o problema disso? 2 problemas principais que eu vejo. Primeiro, que ela está validando algo, o juiz pode estar validando algo sem analisar o conjunto probatório daquele processo. Mesmo que a gente possa dizer o seguinte: mas a inteligência também lê as provas, ela também lê os documentos que foram colocados como prova, ela também faz análise. Isso é perfeitamente viável de fazer. Só que, ainda assim, no aspecto humano, o juízo muitas vezes pega o gatilho. Opa, mas isso aqui, da forma como ele colocou, me deu a entender uma coisa diferente. Isso aqui, da forma como foi colocado, está diversificado daquilo que foi dito lá no inicial. Esses cotejos de inteligência, de raciocínio, de tarimba, de experiência de vida. Porque, que sejamos francos, o juiz não é somente um robô que julga conforme teses jurídicas. Ele bota no julgado dele a experiência dele de vida. Ele bota o sentimento dele, ele bota os valores dele, ele bota a crença dele. Esse é o princípio do juiz natural. Ofender isso é temerário, muito temerário. A revisão dos julgados, né, até teve um colega que falou aqui dos Estados Unidos, por exemplo, a França já disse que ela não quer jurimetria, ou seja, ela não quer estatística do que está acontecendo no judiciário francês, para não induzir o juiz a julgar conforme os outros julgam. No Brasil nós não temos isso, é o contrário, a gente quer a jurimetria, e eu acredito, embora a gente tenha muito mais volumetria hoje, mas eu acredito na jurimetria e acredito também que isso ajuda no processo decisório. Entretanto, voltando ao caso concreto, falando de privacidade, nós temos que entender o seguinte: estes dados, quando coletados lá dentro, eles têm uma hipótese de tratamento legal pela lei GPD para aquele processo. Quando eles começam a participar de decisões e sendo eles base para a construção, que da inteligência artificial, aprendizado de máquina, para tomar outro tipo de decisão, para fazer conclusões ou tirar, ou daqui a pouco utilizar uma base de dados de uma questão de vários e vários processos e das provas ali juntadas para ser criada uma tese ou coisas parecidas, isso pode ofender, sim, a privacidade de quem entregou aquele dado, porque aquele dado foi colocado para aquele processo de forma exclusiva. Dentro de privacidade, nós não podemos, e não existe interpretação dúbia, interpretação dupla, interpretação que leve além daquilo que a hipótese legal diz que era para ser feito. Se eu entreguei meu dado para ser feito o tratamento da forma A e sair a forma B, está errado. Houve uma ofensa à questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, este ponto de privacidade em relação aos dados ele é muito importante, porque a inteligência artificial ela cria. E aí nós vamos para um debate que é interessantíssimo e que não tem uma resposta pronta ainda. E o que a inteligência artificial criou? Quem é o responsável por isso? Quem é que monitorou? Quem é que avalizou? Quando a inteligência não é supervisionada, como foi um dos tipos que eu comentei com vocês, ela está aprendendo e ninguém está olhando. Qual é o risco disso? Nós passamos por isso. 2018, Facebook na época, né? Hoje é Meta, mas Facebook na época, criou 2 IAs para fazer uma tese de negociação. Em alguns minutos, as inteligências acharam que a linguagem em inglês era muito arcaica e elas criaram uma linguagem própria e começaram a conversar entre si e foram desligadas. Porque os pesquisadores não sabiam o que elas estavam fazendo. Ali nós podemos ter tido uma experiência mágica
do perigo da inteligência artificial por si só ficar criando coisas sozinhas. Foi um exemplo que aconteceu real. Da mesma forma que vale para nós a experiência positiva dos RPAs, ou seja, das automações que o judiciário pode trazer, e digamos assim, o resguardo que devemos ter de que o ser humano ele não é excluído deste processo de inteligência artificial. O ser humano, na verdade, ele deve ser inserido neste processo. E que a questão tanto de privacidade quanto da questão dos dados em si é um debate importante para a nossa maturidade em relação ao conceito de privacidade. Nesse aspecto, o Brasil está iniciando esse debate. Nós temos aí a GDPR completou ontem 4 anos, a Lei de Proteção de Dados Europeia, 4 anos. E eles, até participei de um debate ontem sobre isso, eles falam muito que eles ainda estão aprendendo como é que deve ser. Apesar das multas, apesar de diversas situações, eles estão aprendendo ainda, sendo que a lei deles é de 2016. Nós temos que entender que nós, com uma lei de 2018, com aplicabilidade prática efetiva 2021, ela ainda é muito recente, mas ela traz uma luz, né, um norte para nós muito importante, porque privacidade importa, os teus dados importam, e é por isso que todo mundo quer coletar, e é por isso que todo mundo quer usar, e nós precisamos, de certa forma, regrar isto, não é proibir. Não sou contra o uso dos dados, eu acho que os dados facilitam muito a minha vida. Agora, eles também podem me trazer prejuízos se forem utilizados para outros fins. Um exemplo que eu gosto de deixar para quem está nos assistindo, fazer um teste. Tu está acostumado hoje a entrar no navegador, qualquer navegador, o Chrome, o Firefox, seja o que for, e tu está acostumado a pesquisar no Google, que a maioria das pessoas faz no mundo. Então faz o seguinte, tenta entrar em um outro navegador que busca e preza pela privacidade. Entra lá no DuckDuckGo, por exemplo, que é pato vai, né? DuckDuckGo em inglês. Procura esse navegador, procura esse buscador e começa a fazer pesquisas nele sobre coisas que tu está procurando e compara com as pesquisas que tu vai encontrar no Google. O que tu vai aprender com essa experiência? Tu vai aprender que os dados que o Google coleta transformam a pesquisa dele muito mais eficiente, porque ele sabe aonde tu está por geolocalização. Ele já conhece os teus hábitos de pesquisa, ele sabe aonde e quem é o teu perfil. E um buscador como o DuckDuckGo, ele é cru, ele não tem dado nenhum. Então, utilizar dados não é um problema, pode até nos ser útil. O judiciário utilizar dados também não vejo como um problema. Pode ser útil para criar maturidade sobre tese, para criar mais justiça para o cidadão e não ficar refém, na verdade, né, de decisões superiores, que eu acho que isso é extremamente complicado. Mas, de qualquer forma, né, já levando aqui para o final de fala, é importante que todos nós possamos fazer um debate sério sobre quando utilizamos a inteligência e de que forma ela vai ser construída. E uma questão só que eu me lembrei agora, só para não deixar passar batido, que foi um debate que nós tivemos aqui no início da fala com o Miguel, e eu acho que é um debate muito importante, que é a questão do código-fonte. Existe forma de eu validar alguma coisa sem ter o código-fonte? Na verdade, eu não vou validar a origem, eu vou validar só a execução quando eu não tenho código-fonte. Então, por exemplo, se eu chegar hoje para o judiciário e disser, eu estou desenvolvendo uma inteligência artificial que vai fazer julgamentos, né, que vai fazer tomada de decisão para julgar, por exemplo, e ele não quer me dar o código-fonte por N motivos, sejam eles legislativos, válidos ou não, mas ele me der a informação dos indicadores que foram gerados em cima disso, e ele me der pelo menos a forma que é inserido estes dados, para que eles sejam coletados, ou seja, a forma que eu busco e manipulo o dado, mesmo que eu não tenha a estratégia de segredo do código-fonte, eu já teria um norte técnico para alguma coisa poder entender de que forma aquilo está sendo utilizado. Eu concordo, do meu ponto de vista, o judiciário, pela questão pública, deveria entregar isso. Mas aí, é um debate que não cabe aqui, não é a nossa seara, né? Na nossa seara, o que eu entendo? Quanto mais nós ajudarmos o poder público, seja ele judiciário ou não, a ter automações e talvez a utilização de inteligência artificial totalmente supervisionada e mais com responsabilização do ser humano,
que está ali ajudando ela e dando o ok em cima disso. Eu acho que isso é fundamental. Nós vamos conseguir ter uma evolução muito satisfatória e desafogar. Embora eu também concorde que hoje as sentenças sejam talvez um novo gargalo aí com as automações no primeiro momento.